Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Você tem que ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. E o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Bom, fiz questão de citar o trecho dessa música dos Titãs, porque eu acho que isso simboliza muito o momento do que o Vasco vive. Escolhas, momentos, opções que a vida nos oferece e consequência também das nossas atitudes. O Vasco é um clube que sempre escolheu a correção, lutar pelas minorias e se posicionar do lado certo e correto da história. As consequências sempre recaíram sobre os nossos ombros, mas não é a primeira vez que isso que está acontecendo com o Vasco acontece e também não vai ser a primeira vez que a torcida do Vasco vai abraçar o clube e não vai deixar esse gigante passar todo esse problema sozinho. Após esse início, eu peço para você deixar o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Aproveitando que nós estamos falando de Vasco da Gama, por que não abraçar um parceiro comercial do Vasco, que é a Golcase? Você que é vascaíno, tem orgulho demais do seu clube, por que não comprar capinhas oficiais e licenciadas do nosso clube da Golcase? Além de você ter uma capa exclusiva, extraordinária para o seu celular, que você pode personalizar com o seu nome, você dá royalties ao Vasco da Gama, tá? A Golcase tem uma linha exclusiva de produtos do Vasco, que vai de capinhas de celulares, garrafas térmicas que você pode personalizar, carregador portátil, carregador de celular, mochila e por aí vai. Tá passando na tela o nosso QR Code, você usando o cupom GOVASCO, você ganha frete grátis, você ganha também um desconto extra no seu carrinho e comprando 2 capinhas, você leva 4. Pode comprar para você, aproveita e já apresentei a esposa, um amigo, seu pai, enfim. Golcase, parceira do canal Futebolaço, além dessa linha exclusiva de produtos do Vasco. Ele tem produtos da Disney, da Marvel, super-herói e por aí vai. Tem linha masculina, tem linha feminina, então fique à vontade. Mas corre, tem que ser pelo nosso link que está no primeiro comentário fixado ou usando o nosso cupom promocional lá no carrinho. Gol Vasco, Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, ontem passei o dia off aí, off daqui do canal, né? Gravei o podcast com o Danessa, episódio número 100, e passei o dia de novo ainda naquela minha batalha, resolvendo coisas de cunho pessoal. Foi um dia muito importante para o Vasco. Infelizmente eu não pude estar presente lá em São Januário, no manifesto que o clube fez, mas graças a Deus, falo isso de boca cheia e feliz, vocês não estão desamparados e hoje a gente tem uma galera incrível que cobre o Vasco, desde a mídia tradicional a veículos hoje aí da mídia independente. Então, com certeza, vocês ficaram muito bem assessorados no dia de ontem. Agradecer imensamente meu companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi, que gentilmente, até sem eu pedir, ele me cedeu o material, né, da coletiva que o Vasco fez hoje, do manifesto, da assinatura da Resposta Histórica parte 2, tá? E eu gostaria de debater com vocês algumas situações. Primeiro, assim como havia acontecido na apresentação do Payet, pudemos ver um Vasco unido e dessa vez até com mais elos dessa engrenagem do Vasco. Tivemos, né, nesse manifesto hoje na sala dos Beneméritos, o presidente das Astovas, o Marcelinho, mandar um beijão para ele, inclusive foi meu convidado junto com o Fabinho, representando a Força Jovem do Vasco lá no nosso podcast. Tivemos também o acréscimo de outras pessoas, o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, a Vaninha, que é a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, né? Além do presidente Jorge Salgado, que lá teve presente, o Lúcio Barbosa, novamente foi batido na tecla da questão da união dos vascaínos e da mídia, por que não, para poder abraçar o problema do Vasco
nesse momento. O que vem acontecendo com o Vasco é um tremendo de um absurdo, de uma sacanagem sem precedentes. Inclusive, falei muito isso para vocês aqui no meu último vídeo, trouxe várias situações informativas para vocês. Peguei no final um trecho do programa Seleção Sport TV e o dia de ontem foi um dia muito marcante. O Vasco escreveu a resposta histórica parte 2, mobilizou toda a sua gente, toda a sua comunidade. As torcidas organizadas divulgaram um comunicado oficial informando que vão fazer uma grande festa para a torcida do Vasco frequentar a barreira do Vasco e o entorno de São Januário no jogo do Bahia, mesmo sendo de fora, sendo fora de casa. Primeiro, para mostrar apoio e também de que a torcida do Vasco está junto com o seu clube nesse momento e também prestar um socorro e uma solidariedade à rapaziada da barreira do Vasco, tá? Então terão 2 telões lá para você poder ver seu jogo, então vai para lá, faça a sua festa. Óbvio, se tiver algum compromisso, né, já tiver marcado alguma coisa com alguém em casa, sem problema, mas você que não tem local para assistir o jogo, ou tava doido para ir para um local, junta teus amigos, teus colegas, vai lá para São Januário, fica no entorno, come um churrasquinho, toma lá o seu líquido favorito, né, sua água, né, seu refrigerante, a galera que consome bebida alcoólica, enfim, mas ajuda a barreira do Vasco. Essa região está precisando demais. O Vasco é a barreira do Vasco é o Vasco da Gama e vamos unidos nessa simbiose. Se tem uma coisa positiva, cara, que eu posso falar para vocês no meio de tanta sacanagem que estão fazendo com o nosso querido e amado clube, é que muitas das vezes a união ela vem no meio de uma desgraça, né? Vem no meio de uma dificuldade, de uma situação difícil. E essa situação tá juntando a comunidade vascaína e olha, diria até que eu tô surpreso positivamente. A mídia, de uma maneira geral, vem batendo muito nessa questão e se posicionando fortemente ao lado do Vasco da Gama. Quem sabe não é uma batalha que vai descambar em algo muito positivo pra gente. Se Deus quiser, com todas as dificuldades, nosso estádio já está liberado. O Vasco vem bem na sequência do campeonato aí. A gente termina o ano na primeira divisão, quem sabe já classificado para uma competição internacional. No ano que vem, jogando a primeira divisão, já com um time azeitado, ainda mais reforçado, a gente possa já entrar o ano, por que não, brigando por coisas melhores. Eu acho que a gente sofreu muito, mas enfim, não há mal que dure para sempre. Então, se algo de positivo que eu posso trazer para vocês no meio de tanta sacanagem e covardia que estão tentando fazer com o Vasco, é o que a gente sempre bate no peito e tem muito orgulho. No momento de dor, quando o pau quebra para cima do Vasco, é a hora que a rapaziada se mobiliza e chega junto para estender a mão para o nosso amado e querido amigo, que é o Vasco da Gama, que nos faz sofrer muito nos últimos anos, mas também é motivo de muito orgulho e, claro, já nos deu e voltará a nos dar muitas alegrias. Então, com muito orgulho, eu vou ler para vocês agora o Manifesto pela Justiça e Dignidade. Foi assim que o Vasco publicou nas suas redes sociais. E vamos agora aqui ao Manifesto do Vasco. Em um país cujas raízes estão entrelaçadas com racismo estrutural e outras formas de injustiça, o futebol emerge não apenas como um espelho da sociedade, mas também como um espaço de transformação. O Vasco da Gama, com 125 anos de lutas e resistência, se posiciona novamente diante de uma adversidade que transcende as 4 linhas do campo. A negação do direito de receber vascaínas e vascaínos em nossa casa, São Januário, um estádio quase centenário que é um bastião do futebol popular em nosso país, onde reina a perfeita integração do clube e seu povo. Essa proibição, embasada em alegações eivadas de preconceitos, que apontam para a localização em área popular, a violência e a dificuldade de acesso como justificativa, é seletiva e discriminatória. Ignora-se nesse contexto que outros estádios de clubes da Série A permanecem abertos, mesmo tendo enfrentado recentes e mais graves problemas de segurança, inclusive no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama, que já em 1924 proferiu sua resposta histórica, recusando-se a dispensar atletas negros e de origens humildes para participar de competições. Vê nessa interdição um eco daqueles tempos sombrios. A interdição prejudica também as comunidades da Barreira do Vasco, do Tuiuti
e do Arará, partes inseparáveis da alma vascaína, cuja saúde econômica e social está atrelada à vida do clube. Temos um orgulho imenso de estarmos enraizados numa área popular da zona norte da cidade. Este não é apenas mais um golpe contra a grandeza esportiva do Vasco, mas também um ataque à sua importância social e histórica. A injustiça perpetrada nestes tempos estranhos obriga o Vasco da Gama a lutar para jogar no Maracanã, estádio público por essência, onde nossa história é invejável e onde nossos torcedores têm o direito de poder nos ver atuar. Chega a ser uma inacreditável situação em que se quer impedir o Vasco de disputar jogos em suas duas casas, São Januário e Maracanã, imputando ao clube uma desigualdade esportiva nunca vista no Brasil. O Vasco é o único clube dentre os 20 que disputam a principal competição nacional a estar impedido de disputar partidas em sua casa, ao lado de sua torcida, por uma decisão que extrapola os aspectos esportivos e regulamento da competição. O Vasco entra de peito aberto nessa luta. Faz parte do nosso DNA enfrentar e não fugir dos desafios. Confiamos que o Poder Judiciário corrigirá essa discriminação em consonância com os princípios de igualdade e justiça que devem reger nossa sociedade. Confiamos também no Ministério Público, de quem sempre fomos parceiros na busca de melhor atender os nossos torcedores. O Vasco da Gama, sua torcida e a barreira do Vasco se mantêm firmes. Nosso estádio pode estar interditado, mas nosso espírito e nossa voz jamais será silenciada. E aqui encerra. Nossa luta continua, somos e sempre seremos parte intrínseca da solução para uma sociedade mais justa e igualitária. O fechamento de São Januário é um ataque à nossa casa, à nossa alma e contra tudo que acreditamos. Cabe a essa geração de vascaínos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, honrar o legado de nossos fundadores, caminhando juntos em defesa de nosso estádio, das nossas comunidades e de nossos ideais. Esta não é uma causa apenas do Vasco, mas de todos os desportistas e da sociedade. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2023. Esse é o Manifesto do Vasco pela justiça e pela dignidade. Então, uma salva de palmas aos gigantes da colina pelo seu posicionamento. E aí, para finalizar, a simbiose, a junção, a união da comunidade vascaína, eu deixo com vocês na palavra do Osório, do Jorge Salgado, do Carlos Fonseca, do Marcelinho, que é o presidente das Astovas, e também da Vaninha, que é a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, comentando esse absurdo que acontece no Vasco. E, claro, também a palavra do nosso CEO, Lúcio Barbosa, na Vasco da Gama SAF. Eu queria saudar a todos. Estamos aqui hoje presentes. É um momento triste do ponto de vista de ter esse estádio fechado. É um estádio que está próximo de completar 100 anos. Desde que eu me entendo por pessoa, eu frequento São Januário há mais de 40, 50 anos. Nunca houve uma situação como essa. Mas, enfim, apesar de ser muito triste, a gente acha também que faz parte da nossa história, faz parte da nossa luta, está sempre nos confrontando com as adversidades. É um momento difícil, prejuízo enorme, tanto do ponto de vista esportivo, quanto do ponto de vista financeiro. A comunidade aqui ao redor, toda ela é afetada economicamente. Os nossos sócios torcedores privados de não poderem assistir os jogos do nosso time, pagando mensalidade. Então é um prejuízo enorme o que está acontecendo. E a gente já foi punido e a gente já cumpriu essa punição. Mas persiste essa situação do estádio fechado. A gente conta com a compreensão das autoridades, que se sensibilizem com o que está acontecendo e encontrem uma solução o mais rapidamente possível para a gente ter o nosso estádio reaberto. A gente tem certeza que a gente pode cumprir todas as exigências, ter um estádio seguro,
uma torcida comprometida com o jogo, especificamente. Então, é o que a gente está pleiteando agora, é que a autoridade se sensibilize com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente tem mostrado, e a gente possa, o mais rapidamente, reabrir o estádio de São Januário. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Queria passar agora a palavra para o CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa. Obrigado, Osório. Obrigado a todos vocês. Alô? Obrigado, Osório. Obrigado a todos vocês aqui presentes. Obrigado pelo tempo que vocês despenderam para vir aqui em São Januário hoje. A gente queria estar aqui falando que a gente está quase completando o ano de SAF, a gente queria estar falando de Campeonato Brasileiro. Infelizmente, nos obrigam a falar de coisas que a gente não queria. A gente conversou muito esses dias, e não é por acaso, não acredito no acaso, não é por acaso que há pouco tempo a gente estava comemorando 100 anos dos Camisas Negras, que São Januário tem quase 100 anos. Então a gente sabe que os nossos avós passaram por isso, os nossos pais passaram por isso, a gente está passando por isso, os nossos filhos vão passar, os nossos netos vão passar. E a gente está aqui para isso. Como eu disse no evento de 125 anos, a gente pode perder algumas batalhas, né? E às vezes uma derrota, ela nem sempre é uma derrota, mas eu tenho certeza que a gente vai vencer a guerra. E a união dos vascaínos, sempre que a gente fala isso, é muito importante. E não é só união de clube com torcida, não é só união de clube com SAF, é uma coisa só, mas é a união de todos os vascaínos mesmos. Todos os vascaínos que estão na política, todos os vascaínos que estão na mídia, a gente precisa de vocês, que essa luta, ela não pode ser vencida sozinha, e essa luta, ela só teve um início lá atrás, ela não tem um fim. Como eu falei, os nossos avós brigaram, nossos pais brigaram, e a gente está brigando. E a gente vai continuar, os nossos filhos vão brigar e os nossos netos vão brigar. E a gente, seguindo juntos, eu tenho certeza que a gente vai vencer a guerra. A gente está aqui para isso. Como eu disse também em outra reunião, cada um recebe a cruz que consegue carregar, e a gente consegue. Então é por isso que a gente recebeu essas cruzes, que a gente está carregando há tanto tempo, e a gente vai continuar carregando. A gente está aqui para honrar a história do Vasco, a gente está aqui para honrar a luta que os nossos antepassados tiveram, e a gente vai lutar também. Eu tenho certeza, a gente confia na justiça, eu tenho certeza que o próprio senhor Rodrigo Terra vai colocar a mão na consciência. Tenho certeza que a gente vai ter diálogo, eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto. A gente vai para a justiça sim, a gente tem o direito de jogar em casa. Os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B, todos eles têm o direito de jogar em casa. A gente tem o direito de jogar em São Januário. Então é isso que a gente vai perseguir e é isso que a gente vai conseguir no final. A gente pode ter desgaste, pode não ter desgaste, depende de todo mundo. A gente não quer ter desgaste, a gente não quer brigar toda hora. Por isso que eu falo que o senhor Rodrigo Terra vai colocar a mão na consciência, tenho certeza disso. E a gente tem sentado na mesa para conversar. Eu só quero deixar todos vocês confiantes que a gente está trabalhando bastante nos bastidores. Quero agradecer todos os órgãos públicos que tiveram aqui em São Januário fazendo a vistoria logo após uma reunião na FERJ, que a gente chamou todos eles. A segurança dentro do estádio, ela já está organizada, já cumpre todos os requisitos para ter um jogo. A gente está organizando o entorno de São Januário junto com os órgãos públicos e a gente vai continuar. Isso também é uma coisa que ela sempre tem que evoluir. Ela não para, né? Não vai chegar num momento e vão falar, está 100% não, porque é dinâmico, a sociedade vai mudando e a gente tem que ir mudando junto. A gente está trabalhando com isso, está trabalhando com a FERJ, está trabalhando com a CBF, com a comissão de arbitragem, sobre os jogos, tudo isso. A gente teve reunião essa semana e a gente tem certeza que a gente vai conseguir. Então, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir jogar em São Januário, a gente tem esse direito. Eu tenho certeza que com o diálogo a gente vai resolver tudo isso. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Queria passar a palavra ao presidente do Conselho Interativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Fonseca. Olá, boa noite a todos. Boa tarde. Eu não estou acostumado com boa noite no conselho. Queria aqui começar a falar rapidamente, muita coisa já foi dita, mas quis Deus que fosse o Vasco novamente, né? Quis Deus que fosse o Vasco há 100 anos atrás, talvez outros não tivessem a mesma envergadura moral que o Vasco teve, de dizer que poderiam então nos desfiliar da MEA
Quis Deus que o Vasco fosse novamente tentado ser desfiliado por força de não ter um estádio, e aqui estamos. O resultado dessa nova tentativa é o estádio de São Januário. E 100 anos depois, estamos aqui novamente tentando, vendo medidas para que tentem nos alijar do que é nosso, da nossa propriedade conquistada com o nosso suor, com o suor dos nossos antepassados. O positivo disso é que o vascaíno, ele é resiliente. Alguém aqui tem dúvida disso? Então, ter o vascaíno, não estou dizendo o Vasco, estou dizendo o vascaíno, cada um de nós aqui, a grande maioria aqui, com perdão aos torcedores dos co-irmãos, porventura estejam aqui, o vascaíno é resiliente. Nós sabemos resistir, nós sabemos sofrer, nós sabemos vencer, principalmente. Prova disso, a gente está sentado aqui ao meu lado, a Vaninha, da Barreira do Vasco, da nossa comunidade de entorno. O Vasco está para a Barreira, assim como a Barreira está para o Vasco. É uma relação simbiótica, estamos juntos, somos a mesma gente. Está aqui o Marcelo, representante da Associação de Torcedores Organizados do Vasco. O coração do clube, a alma do clube senta ali, bate tambor, né? Bate o surdo, faz a torcida cantar, pular, e com isso a nossa alma canta. Está aqui o presidente do clube, Jorge Salgado, e aqui eu convoco a todos os vascaínos: esqueçamos se gostamos ou não gostamos do Jorge Salgado, esqueçamos se gostamos ou não gostamos do Carlos Fonseca, esqueçamos tudo, porque essa luta, ela é de estrutura, ela não é de conjuntura, não é de quem está aqui hoje, não é de quem passou por aqui, não é de quem vai estar aqui amanhã. Essa luta é da nossa estrutura, do nosso DNA. Então, por favor, aí é um apelo a todos os vascaínos, esqueçam isso, não é esse momento. Agradeço ao Lúcio, que está aqui também representando o nosso futebol, que é o que liga isso tudo, hoje gerido pela SAF. O vascaíno é resiliente, o vascaíno é, sobretudo, inteligente. Nós sabemos o jogo como ele está sendo jogado, e a predisposição do Vasco e do vascaíno é de encontrar soluções, não é de encontrar mais problemas. Os problemas, eles já foram criados e já são de difícil superação. Agora precisamos de promotores de soluções. Então, eu acredito que o Ministério Público é um desses grandes promotores, né? Eu não vou citar CPF aqui, porque o CPF, na verdade, isso tem que ficar para trás. Não importa se é o CPF 1, 2, 3 ou 4, é o promotor público que está ali. No momento em que ele coloca as suas atribuições ministeriais a serviço do Estado, ele tem que se despir das suas vaidades pessoais, ele tem que esquecer as suas crenças, ele tem que fazer aquilo que é melhor enquanto promotor público, enquanto representante do Estado aqui. E o clube hoje se coloca novamente na vanguarda. Aproveitamos a oportunidade para estar novamente na vanguarda. Que vanguarda é essa? Se os senhores puderem ter acesso ao estádio, viram as catracas. As catracas já estão sendo preparadas para a biometria. As catracas, segundo o que o Lúcio falou agora, já estão sendo preparadas para o reconhecimento facial. É óbvio que não é um processo simples e que vai ser resolvido amanhã. Nós sabemos disso, e o Ministério Público sabe disso. O movimento que fizemos para o Ministério Público foi: estamos fazendo, não estamos prometendo que faremos, estamos fazendo. Então a gente espera e acredita sinceramente que, despido de qualquer pré-conceito, que o Ministério Público possa avaliar com a gente e possa chegar a termo com a gente, para que a gente possa ajustar a conduta ao longo do tempo, para que a gente possa reabrir São Januário o quanto antes. É possível, é viável, basta crer e trabalhar em parceria. Se houver a vocação para trabalhar em parceria para resolver o problema, esse problema será resolvido. Enquanto a gente ficar discutindo se criança remelenta, né, Vaninha, devemos ter crianças remelentas no Rio de Janeiro, é uma discussão nova. Eu estou aqui brincando com uma menção que ela fez, que eu disse qual criança não é remelenta, né? A preta pobre da favela e a branca de olhos verdes da Zona Sul. Toda criança é criança, a criança não traz isso com ela. A gente cria isso. O racismo estrutural, alcunha traçada pelo Silvio de Almeida, nosso ministro. Eu entendi o racismo estrutural quando eu entendi que determinados fios do nosso comportamento estão traçados
fora da nossa consciência. E o Vasco sofre hoje um pouco disso. Então vamos abandonar os nossos preconceitos, vamos trabalhar no problema objetivo. O problema objetivo está identificado, está negociado, está tratado. Falta boa vontade e adaptações no que está desenhado, que é muito bom, que a FERJ já aprovou, para que a gente consiga sair do outro lado o quanto antes. Porque o prejuízo para essa comunidade que está no nosso entorno é tremendo. Quantificado em números, o Cabeto acredito que vai falar, o Carlos Osório, está quantificado em números pela Prefeitura. Não é mais um eu acho que a Barreira do Vasco está perdendo. A Barreira do Vasco está perdendo e o Cabeto vai dizer o quanto. O nosso prejuízo desportivo é absurdo, porque hoje somos o único clube que não pode jogar com o apoio do seu torcedor em seu estádio. Ah, mas pode jogar com torcida em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar não é São Januário. Então tem prejuízo desportivo da nossa gente, que está ali do outro lado da mesa. Mas há trabalho, há disposição, há inteligência, e a gente vai chegar a bom termo, acredito eu, se todos que estiverem nesse problema tiverem a mesma predisposição. Se a gente ficar apegado a crenças anteriores, a gente corre o risco de continuar brigando e brigando e brigando. Obrigado a todos. Vamos em frente. Obrigado, Carlos. Queria passar a palavra para o Marcelo, representando a Associação das Torcidas Organizadas do Vasco da Gama. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao usuário pelo convite, porque não é porque São Januário está interditado que o Vasco está olhando agora justamente nesse momento, não só para a comunidade, também para as torcidas, para o lado de fora. Já viemos nessa batida já há algum tempo, e assim, é muito chato, em pleno 2023, nós temos que tocar no tema de preconceito, de exclusão, de falta de respeito com o Vasco. Isso já vem acontecendo, já não é de hoje, isso é lá de trás, como o Lúcio falou, lá da época do meu avô, da época do meu pai. E assim, eu acho que não falaram para eles que nós adoramos uma causa. Nós adoramos uma luta, que é a mesma torcida que o Latam no aeroporto às 5 horas da manhã para receber um futuro ídolo, é a mesma torcida que vai brigar pelo Vasco sempre. É a mesma torcida que também cobra e é a mesma torcida que também apoia. Então, assim, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que não deveria estar sendo tocado, sendo falado, que o Vasco está sendo excluído mais uma vez de alguma coisa. Tiraram o Maracanã, estão tentando tirar o Maracanã da gente, e agora estão querendo tirar a nossa casa. Então, assim, o recado que a torcida hoje pode dar para os órgãos públicos é que nós não vamos parar. Ninguém vai calar o Vasco, ninguém vai acabar com o Vasco. Porque, assim, o que o clube sofre hoje, eu sofro na pele tem mais de 10 anos. Que os órgãos públicos não conseguem identificar quem causa problema, quem causa tumulto, e a instituição, que estão fazendo com o Vasco hoje a mesma coisa. Então, eu estou aqui hoje agradecendo por estar aqui, tendo voz para poder falar em nome do povo que está lá fora, que nós vamos continuar, nós não vamos parar. Um ponto muito importante que nós já viemos falando sobre com todas as torcidas organizadas, que todas as vezes que o Vasco daqui para frente fosse jogar fora e que o Vasco não tivesse punido para jogar dentro de casa, que nós iríamos fazer uma festa lá fora. Primeiro ponto, para poder dar rentabilidade a quem necessita do comércio de São Cristóvão, de São Januário, da Barreira, porque as pessoas estão passando por dificuldade, sim. Nós temos conversas lá fora com donos de bares, com donos de barraca, está todo mundo no sufoco. Então, assim, vou aproveitar que a imprensa está aqui, fazer uma convocação para vocês, que vocês possam vir cobrir o nosso evento aqui fora no domingo. Nós vamos trazer a torcida para cá, sim. Nós vamos fazer uma festa aqui, sim, para poder mostrar para todo mundo que nós somos gente. Tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra. Obrigado, Marcelo. Queria passar a palavra agora para a Vânia, presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco. Queria agradecer e saudar a presença da deputada Dani Monteiro, que acaba de se juntar a essa reunião, e queria cumprimentar também a presença do nosso goleiro Acácio, eterno ídolo do Vasco da Gama. Muito obrigado pela sua presença, Acácio, representante dos atletas do Vasco da Gama, daqueles que envergaram essa camisa e que compreendem a nossa alma, a nossa luta e a nossa vida. Com a palavra, Vânia, presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco. Boa tarde, né? Desculpe a voz meio rouca, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Porque quem me conhece
sabe que eu sou temente do Deus. Eu não posso começar uma fala sem agradecer aqui a quem deu permissão de nós estarmos aqui nessa tarde. E agradecer também a Ele por me capacitar de ter mais uma luta. Eu já estou até meio enjoada, a palavra é essa, de bater nessa tecla todos os dias. Bater na tecla sobre o quê? Sobre o preconceito, sobre o racismo. Ser chamada de favelada, para mim é uma honra, porque desde o momento que eu sou favelada, mas tenho caráter, personalidade, e sou uma mulher de família e trabalhadora, então não tem problema ser favelada. Agora, quando nós somos chamados de favelados, bandidos, ou até mesmo bagunceiros, aí isso já dói na pele. Dói na pele porque eu fui nascida, criada dentro da favela, no beco que tem o nome da minha mãe. E isso eu levo por onde eu for. Eu ensino as minhas crianças lá na favela de que eles têm que ter respeito por todos. Jovem, adolescente, adultos, idosos, eles têm que respeitar. Só que tem hora que um adolescente fala para mim assim: tia, mas não estou respeitando a gente. Tia, por que falam tanto da gente? Isso dói. Dói porque você cobra uma coisa de dentro da favela para fora. E você não tem como responder esse adolescente de que fora estão fazendo isso para dentro da favela. Aí me vem o Vasco, que é um clube de nome, que eu fui nascida e criada conhecendo o Vasco, conhecendo o que o Vasco pôde propor, né, aos moradores, não agora de épocas antigas, né, de irmãs minhas, de bem mais velha do que eu, viveram aqui. O Dário, que eu não vou falar da idade dele, né, mas ele também viveu aqui no Vasco. E de repente a gente fala assim: caraca, o Vasco, que era uma coisa boa para a favela, agora virou um peso com o mesmo peso da favela. Aí você vê assim, o Vasco sofreu isso no passado, minha mãe e meus avós viram isso acontecer. E agora a Vaninha está vendo isso pessoalmente. Só que eu não aceito que o meu filho, João Miguel, de 15 anos, fez 16 agora, que é vascaíno, venha viver isso no futuro e que os filhos dele também possam viver. Então, o meu pedido é que possam olhar com carinho, não só pelo clube, não só pela barreira do Vasco nesse momento, mas que possam olhar que o Vasco já chega de ser sofrido desse jeito. Será que essa pena é sempre porque já sabiam que ia crescer uma favela junto com o Vasco? Que nós crescemos junto. Não tem essa de que o Vasco cresceu e a barreira ficou. Não. O Vasco cresceu juntinho com a barreira. Então nós somos um elo e esse elo não pode ser quebrado. Não tem como quebrar essa corrente de que o Vasco não pode mais ter torcedores porque a favela é um perigo. Por quê? Então eu acho que assim, eu confio no Ministério Público. Eu, Vaninha, confio. Eu confio que novos olhos vão ser voltados para a gente. Vão ser voltados para o estádio, para os torcedores, porque acha assim, torcedor é vândalos. Tem chefe de família que é torcedor. Tem mães de família que estão na torcida. Eu vejo quantas mães que vêm sem marido. O marido fica em casa e elas vêm com os filhos dela. Eu venho para o jogo com meu filho. Então, eu acho que acabou isso, sabe? Que fala assim, todo mundo que torce é vagabundo. Todo mundo que vai para o jogo do Vasco tem que beber. Eu não bebo. E eu estou na festa. E a gente já acostumamos na favela, quando começa o jogo, é os fogos. Então, os meninos que sonham em um dia estar aqui como jogador, eu acredito que eles se sentem assim. Um dia eu vou ouvir esses fogos lá dentro. Um dia essa torcida vai estar gritando meu nome. Não é à toa que nós temos um jogador hoje aqui, que eu creio que daqui a pouco ele já está até fora do Brasil, nascido e criado dentro da favela. E aí? A família dele é onde? Da favela. Então eu acho que está na hora do Ministério Público, os órgãos que estão aqui presentes, falar assim: eu vou caminhar junto com a barreira do Vasco. Só que junto com a barreira do Vasco, tem o Clube Vasco da Gama, tem o estádio que precisa ser aberto. Eu tenho moradores que estão com aluguel atrasado. Sabe por quê? Não conseguiram vender nada esse mês. Não conseguiram vender nada mês passado.
e eles estão sendo punidos por uma coisa que eles não fizeram nada de errado. Só porque eles trabalham para dia de jogos e porque são da barreira do Vasco. Hoje mesmo teve uma entrevista com nossos comerciantes. Hoje está sendo demitido um funcionário de um depósito. Sabe por quê? Não conseguiram pagar o salário dele. Então hoje eu posso falar para todos, justo hoje que está tendo essa reunião, uma família está sendo desempregada na barreira do Vasco. Porque está sendo culpada por uma coisa que nós não fizemos. O Estado ele já cumpriu a meta que era os 4 jogos. E agora vai ser culpado pelo quê? Então, meu pedido aqui é que vocês olhem com carinho, que vocês pensem assim, são famílias, são ambulantes que nem são da barreira do Vasco, que também estão sendo prejudicados. São pessoas que falam assim, olha, eu trabalho de Uber e eu faturo no dia do jogo. E aquelas pessoas que faturam também na semana que vai ter o jogo. Porque o restaurante enche também no dia que começa. Vendeu o ingresso, a fila. Vou tomar uma água onde? Na barreira do Vasco. Vou tomar café onde? Na barreira do Vasco. Então estou aqui de braços abertos para receber você aí que não conhece a barreira do Vasco. Vem, vamos comer um pão de queijo na cafeteria. Vamos tomar um chopp lá no Floriano, em tantos lugares. Vocês têm para escolher. Promotor, juiz e Ministério Público inteiro. A porta está aberta da favela. E eu falo favela mesmo, porque é assim que eu vejo, não comunidade. Favela Barreira do Vasco nasceu junto com o Vasco e assim nós vamos continuar. Juntos no elo só. Muito obrigado. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Hoje, próximo do almoço, com fé em Deus e com fé no pé, como diz o Luiz Roberto, eu volto com a segunda edição e com fé em Deus e com fé no pé, eu volto de noite com a terceira edição. Em nome de Jesus, setembro, mês novo, de voltar a pegar firme aí com a nossa produção, tá? Foram dias difíceis, confesso para vocês. Tô resolvendo várias outras situações aqui, mas se Deus quiser, a caravela vascaína vai entrar no trilho e o futebolaço vai voltar também. Vocês sabem que eu me mato de trabalhar para vocês aqui. Então, 1, 2, 3 dias, uma semaninha um pouco mais abaixo na produção aí, não vai esmorecer vocês de acompanhar nosso canal não, tá bom? Beijão, tamo junto. Quem sentiu falta da minha presença ontem aí, é legal de vez em quando a gente dá uma sumidinha pra você sentir falta também. Todo santo dia olhar pra mesma cara dá uma enjoada, né, ó? Tamo junto e logo mais eu volto. Valeu, fui!